Bem, pessoal, então nós vamos fazer agora um exercício de análise de velocidade através do método gráfico. Então, utilizando os centros instantâneos de velocidade, que são o I13 e I24, é o que nós vamos determinar. E também as velocidades angulares, ômega 3, ômega 4 e a velocidade no ponto P, velocidade no ponto A e velocidade no ponto B. Então, aqui é a configuração do mecanismo de 4 barras que nós iremos determinar essas velocidades. Aqui ao lado, nós temos os comprimentos dos elos, que são os mesmos comprimentos utilizados para a análise de posição das aulas passadas, tá? Então, e aqui é o vetor RPA, 152,4 milímetros, é essa distância aqui, né, desse vetor. Delta 3, esse ângulo aqui, 30 graus. Teta 2, aqui, a manivela faz com a horizontal. E ômega 2 agora, né? Nós precisamos da velocidade inicial do elo 2, tá? Então, nesse sentido aqui, 10 radianos por segundo. Então, aqui são os dados iniciais para podermos calcular as velocidades VA, a velocidade linear na junta A, na junta B, que é VB, em um ponto qualquer, VP, e as velocidades angulares do elo 3 aqui e do elo 4, ok? Então, vamos lá. Primeiro nós vamos desenhar o mecanismo em uma escala, na posição dada. Então, vamos encontrar os centros instantâneos e a distância das juntas pinadas até os centros instantâneos. Então, aqui ao lado, se vocês observarem, ele é o mesmo mecanismo, a mesma posição que fizemos nas aulas passadas, né? Naquele exercício, onde encontramos os valores das posições do elo 3 e 4, o teta 3 e o teta 4. Então, até coloquei aqui 88,83 e 117,28, né? Os ângulos aqui, em relação à horizontal. Para construir esse mecanismo, é aquele mesmo passo a passo. Então, vamos de um ponto aqui, vamos traçar o comprimento do elo 2, vamos aqui marcar 30 graus, que foi dado, com a horizontal. Depois, vamos medir aqui a distância O2 ou 4, que é o elo 1, que nós já temos. Aí achamos o ponto aqui, que é o centro O4. Depois, com o centro aqui na extremidade do elo 2, que é o ponto A, nós vamos abrir um arco com o mesmo comprimento do elo 3 e vamos abrir aqui, fazer aqui o arco, né? Depois, com o ponto, com o centro em O4, vamos também abrir aqui o compasso ou medir lá no CAD esse comprimento com o raio, né, do arco do mesmo comprimento do elo 4 e vamos traçar aqui. Aqui tá bem claro, tá? Só para não ficar muita coisa aqui na figura. E o ponto de interseção entre os dois arcos é o ponto B, ok? Depois é só desenhar aqui o elo 4, de O4 até B, e depois desenhar o elo 3, de A até B. Pronto. O mecanismo, nesta posição, neste instante, ele está exatamente assim. Ok? Pronto. Então, agora nós vamos nós vamos calcular agora os centros instantâneos de velocidade. Nas aulas passadas também nós vimos que através do diagrama de vetores e da regra de Kennedy, nós determinamos os centros instantâneos de velocidade do mecanismo de 4 barras. E sabemos já que no mecanismo de 4 barras nós temos 6 centros instantâneos de velocidade. Então, no espino, só para relembrar, né? Nas juntas pinadas são os centros, tá certo? Aqui, ó, coloquei I12 é aqui, I14, aqui I34 e aqui no pino A I23. Muito bem, precisamos calcular agora os outros dois. Os outros dois nós vamos
determinar através do diagrama de vetores e da regra de Kennedy, tá certo? Então, vamos começar aqui com o I13, o centro instantâneo de velocidade I13. Vocês lembram que esse centro instantâneo, ele é um ponto de interseção entre aqueles lados dos dois triângulos, tá certo? Então, para o I13, nós precisamos estar alinhados o I12 com o I23 e o I13, tá certo? Então, a gente ainda não sabe onde é que ele está, tudo bem. Então, a gente traça aqui uma reta e a gente sabe que ele está em qualquer ponto aqui dessa reta, daqui até lá em cima. Ok. Agora, o outro lado do triângulo qual é? Vocês lembram? É o I14 e o I34, tá certo? Então, o I13 ele tem que estar alinhado com esses outros dois centros instantâneos de velocidade. Então, ele vai estar exatamente aqui, que não é colinear, pela regra de Kennedy, eles não tem que estar, os três pontos, os três centros não tem que estar colineares, então ele vai ser aqui. E o ponto de interseção? Quando eu tracei essa reta aqui, ó, então eu achei esse ponto de interseção, ok? Então, aqui é o centro instantâneo I13, certo? Do mesmo jeito para o I24. Lembram, vocês podem voltar lá e verificar para relembrar como determinamos o I24. Então, ele também tem dois triângulos, ele precisa estar alinhados também com quais? Com I12, aqui ó, I12, com I24, certo? Então, o I24 ele tem que estar alinhado com esses dois. Então, eu sei que ele vai estar aqui em algum ponto nessa reta aqui horizontal, ok? Certo. Mas o outro triângulo também, esse I24, que ele é o ponto de interseção entre aqueles dois triângulos do diagrama de vetores, então, ele tem que estar alinhado com o I23, que está aqui ó, no ponto A, e o I34, que está aqui no ponto B. Então, se eu traçar uma reta aqui ó, e vir para cá, pronto, achei aqui o ponto de interseção entre esses dois centros instantâneos de velocidade e entre esses dois aqui, ó. I12 com I14 e o I34 com o I23. Quando eu tracei aqui a reta, então, ó, aqui tracejadinho, eu encontrei aqui, ó, I24, que é o outro centro instantâneo de velocidade. Tá certo? Então, agora, no desenho mesmo, nós podemos medir essas distâncias. Esse desenho aqui, eu precisei colocar ele em escala, de 1 para 2, porque senão ele não ia ficar, os comprimentos, o tamanho do mecanismo não ia ficar muito legível assim para eu colocar aqui para vocês. Então, ia ficar muito grande também no papel milimetrado. Então, eu preferi reduzir. Mas lembrem que, uma observação, tudo que vocês forem fazer em escala, e se no caso vocês forem dividir por 2 ou por 5, por 25, então, no caso dos comprimentos também, vocês têm que fazer a conversão. Senão os valores das velocidades, eles vão ficar errados, tá certo? Então, claro, o melhor é na escala 1 para 1, que você vai medir direto. Senão, você tem que fazer essa observação. Então, vamos ver aqui os comprimentos. O2 e I24. Então, ó, O2, tá aqui, né? O2 e I24. Então, esse tamanho aqui, ó. Esse comprimento aqui. Então, 43,48. Então, a gente mede direto aqui. O A e 13. Então, A e 13, ó. Essa aqui, ó. Esse aqui tracejado, certo? Então, ele tá aqui, 84,79. Também, tudo agora medido direto no desenho. BI13. Então, B até I13. Então, esse comprimento aqui, daqui para cá. E PI13, P
Aí vem pra cá, ó, PI13, ó. Então, essa distância aqui, ó, daqui pra cá, certo? Então, ele tem 172,89. Tudo medido direto no desenho. O segundo passo é o quê? É usar a equação 6.7 para determinar a velocidade no ponto A. Então, vai ser VA igual a A ômega 2. Quem é A? A é o comprimento do elo 2, 50,8, né, milímetros. E vezes a velocidade angular, 10. Então, aqui a gente já tem a velocidade linear no pino A, né, na junta A, que é 508 milímetros por segundo. O passo 3 é usar a equação 6.9 para determinar a velocidade angular do elo 3. Então, esse elo aqui, ó, elo 3. Então, eu tenho que velocidade angular no elo 3 é VA sobre, ó, essa distância aqui que eu já medi aqui em cima, ó. AI 13, ó, AI 13, certo? Então, aqui eu coloco esse valor aqui, ó, AI 13, 84,79. E eu já tenho aqui a velocidade angular no elo 3. Passo 4, usar a equação 6.9b para determinar a velocidade, agora, ó, aqui, ó, na junta B, nesse ponto lá, né, do elo. Então, eu tenho que VB é igual a BI13, ou seja, essa distância, ó, BI13, que eu já medi lá no desenho, vezes a velocidade angular do elo 3. Então, tá aqui em cima, ó, já medida. Então, coloca aqui os dois valores e acha que é a velocidade lá no ponto B. Passo 5, usar a equação 6.9c para determinar a velocidade angular do elo 4. Então, eu tenho aqui que a velocidade angular do elo 4 vai ser VB sobre C. Quem é C? É o comprimento do elo 4. Tranquilo. Então, aqui eu já tenho a velocidade angular do elo 4. E o passo 6 é usar a equação 6.9d para determinar o quê? VP, que é um ponto qualquer, esse P aqui, ó, tá lá no desenho anterior, né? Ele é um ponto qualquer do mecanismo. Então, eu tenho que VP vai ser igual a essa distância, ó, PI13, cadê aqui, ó? PI13, ó, a gente determinou lá em cima no desenho. Então, vem para cá, PI13 vezes quem? A velocidade angular do elo 3, que eu calculei aqui, ok? 5,99 radianos por segundo, tá? Então, aqui eu já tenho a velocidade também linear, né, no ponto P. Bem, gente, então isso aqui é o passo a passo do método gráfico, utilizando aí os centros instantâneos de velocidade para determinarmos as velocidades lineares, né, em qualquer ponto do mecanismo, como o ponto P, VP, por exemplo, e as velocidades lineares do pino A e do pino B, né, da junta pinada A e B, e das velocidades angulares também, dos outros dois elos. Então, com isso, nós temos aí análise de velocidade do mecanismo de 4 barras, através desse método gráfico. Ok? Então, agora vocês podem utilizar as equações da solução analítica para vocês calcularem também e só checar a questão das velocidades, utilizar também esse método gráfico para servir de apoio e dar as respostas que vocês vão ter, utilizando, por exemplo, né, um programinha, um CAD, um MATLAB ou outro qualquer, para vocês encontrarem as soluções, ok? Obrigada e até a próxima.